Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje especialíssimo, quero dar início a uma sequência falando sobre Jesus, vamos pensar sobre Jesus, vamos estudar sobre Jesus, sua humanidade, sua divindade, sua pré-existência, seus milagres, bom, enfim, essa série promete, tá maravilhosa e já quero te incentivar, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que estamos produzindo. Bom, como eu disse, nesse primeiro vídeo, nessa série falando sobre Jesus, eu quero falar sobre a divindade de Jesus. Nada menos do que Deus, a divindade de Cristo Jesus era Deus. Partindo, obviamente, de João capítulo 1, dos versos 1 a 3 e também o verso 14 e o verso 18. A Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 14 diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 18 então diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Atanásio de Alexandria, ele disse: Jesus, a quem conheço como meu Redentor, não pode ser inferior a Deus. Para algumas pessoas, Jesus era apenas mais uma pessoa excepcionalmente piedosa, mas o que nós temos no ensino bíblico é que ele era Deus Filho, que se tornou homem, deixou a dimensão eterna, ingressou no mundo, no nosso tempo e espaço e viveu como homem, mas ao fazer isso, ele nunca deixou de ser Deus. Olhando para João e o que nós acabamos de ler no Evangelho de João, nós precisamos dar atenção ao que ele ensinou a respeito de Jesus nesses versículos que nós observamos. O primeiro ponto a ser destacado é que João ensinou a respeito da pré-existência de Jesus. Versículos 1 e 2, o texto diz: no princípio era o verbo estava no princípio com Deus. Jesus e a vida de Jesus não começou quando foi gerado no ventre de Maria. Jesus é descrito na Escritura sendo eterno, juntamente com o Pai. O segundo ponto a ser destacado é que João afirmou a divindade de Jesus. O texto diz que ele era Deus. No versículo 18, como nós lemos, a NTLH traduziu esse texto da seguinte forma: o Filho único que é Deus. A palavra não apenas estava no princípio com Deus, mas era o próprio Deus. Vale destacar também, em terceiro, que João identificou o papel de Jesus como Criador. Versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo também, na sua carta aos Colossenses, identifica claramente Jesus como o agente na criação. Em Colossenses 1, dos versos 15 a 17 e também 19, capítulo 2, verso 9, nós lemos: esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude. Não só João, não só o apóstolo Paulo, como também o autor aos Hebreus em sua carta diz, verso 2 do capítulo 1, por meio de quem ou pelo qual o Filho Deus fez o universo. João também ensinou, o número 4, a respeito da humanidade de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era totalmente humano, assim como era totalmente Deus. O segundo ponto do que eu gostaria de destacar, falando obviamente da divindade de Jesus, é a multidão de testemunhas a respeito da divindade de Jesus. A palavra grega theos, essa é a palavra grega usada para Deus, embora seja usada em geral em relação ao Pai, também é usada para descrever Jesus.
É usada a mesma palavra theos a respeito de Jesus. Observamos isso em João 1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, theos. A Bíblia também, no verso 18, a mesma palavra usada para se referir a Deus é usada para se referir a Jesus no verso 18 do capítulo 1 de João. Ninguém jamais viu a Deus, theos, o Deus unigênito que está no seio do Pai, theos é quem o revelou. Em João capítulo 20, no verso 28, a Bíblia diz: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé reconhece Jesus como Deus e é a mesma palavra grega usada. Paulo também se referiu a Jesus como, em Romanos 9, verso 5, como o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus. Palavra grega theos, bendito para todos sempre. Amém. Na sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo também diz: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mais uma vez, é a palavra grega que aparece aqui. Em Tito, no capítulo 1, no verso 13, o texto diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, a palavra theos, Jesus Cristo. Então hoje, como Paulo diz a Tito, a graça que se manifestou salvadora, essa graça que nos educa, e então no verso 13 ele diz que estamos aguardando a bendita esperança, a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Com relação ao Pai falando a Jesus, o autor aos Hebreus ele escreveu acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, theos, a palavra grega, é para todo o sempre. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 1, Pedro escreve: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus, theos, e Salvador, Jesus Cristo. Por último, não menos importante, 1 João, capítulo 5, verso 20, a Bíblia diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, theos, e a vida eterna. Um outro fator que precisamos destacar quando falamos da divindade de Jesus é o fator equiparação. Jesus, ele se equiparou repetidamente com o Pai. Em João, capítulo 10, no verso 30, a Bíblia diz, Jesus falando: eu e o Pai somos um. E as pessoas afirmaram que aquilo era uma blasfêmia, queriam matá-lo. E então, no verso 33, a Bíblia diz, João 10, 33, sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus? E então Jesus os desafia no verso 38, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E essa afirmação, essa equiparação, ela vai ser repetida ao longo de todo o Evangelho de João. João descreve, capítulo 5, versos 17 a 19, 36, capítulo 9, verso 4, capítulo 10, verso 25, todos esses textos diz que o Filho faz a obra do Pai. Também em João 5, 23, as pessoas devem honrar o Filho como também honram o Pai. De acordo com João 8, 19, conhecer o Filho é o mesmo que conhecer o Pai. De acordo com João 12, 44 e 14, verso 1, confiar em Jesus é confiar no Pai que o enviou. De acordo com João 12, 45 e 14, verso 9, ver Jesus é ver o Pai. Jesus dizia as palavras autorizadas pelo Pai. Todo aquele que recebe Jesus, de acordo com João 13, 20, está recebendo o próprio Pai. Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus, João 14, versos 10 e 11. Todo aquele que odeia o Filho também odeia o Pai, João 15, verso 23. Jesus viveu na glória com o Pai antes da fundação do mundo, João 17, verso 5. E só Jesus poderia dizer legitimamente a respeito do que ele disse. Só ele poderia fazer declarações que ele fez. Imagina se um pregador aparecesse hoje dizendo: vocês têm que me honrar como honram o Pai. Vocês olham para mim e veem o Pai.
Não, ninguém tem o direito, a autorização de fazer tais declarações, senão o próprio Jesus, porque olhar para Jesus é olhar para o Pai, porque Jesus é Deus. Um outro fator que olhamos e observamos claramente a divindade de Jesus sendo revelada é o fator adoração. Basta olhar para os dias do Antigo Testamento, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, o primeiro decreto que se tratava do fato de que somente o Senhor, o nosso Deus, deveria ser adorado. Em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 até o verso 5, uma ordem expressa do Senhor de não se fazer outros deuses. Lá na frente, quando Nabucodonosor ergue uma estátua e exige adoração, a Bíblia diz em Daniel capítulo 3, verso 18, que Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles disseram: fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem que tu levantastes. Olhando para o Novo Testamento, Jesus, quando é tentado no deserto, na tentação do deserto, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, verso 10, disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala do João, que ficou impressionado com a grandiosidade do que estava sendo revelado e quando ouviu e viu, caiu aos pés do anjo para adorá-lo. E a Bíblia diz, capítulo 19, verso 10 e também 22, versos 8 e 9, a Bíblia diz: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Você vai ver, do mesmo modo, homens na Bíblia que se recusaram a serem adorados. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, Cornélio quer adorá-lo e a Bíblia diz em Atos 10, 26 que Pedro o manda se erguer e não deveria adorá-lo porque ele também era homem. Quando Paulo e Barnabé, na cura do coxo em Listra, eles observavam aquela cura e queriam adorá-los como deuses. Em Atos 14, verso 15, a Bíblia diz: nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e nos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Então você percebe, você tem só Deus que deve ser adorado, anjos recusaram-se a ser adorados, homens se recusaram a ser adorados, mas Jesus é adorado. E ele não impediu aqueles que o adoraram, ele não o impediu de que o adorassem. Ao longo do ministério, até a eternidade, Jesus é adorado. E como isso é possível? Porque ele é Deus. Olhando para os evangelhos, ele foi adorado pelos sábios. A Bíblia diz em Mateus 2, verso 11, os sábios que quando o viram se prostraram e o adoraram. Um leproso, a Bíblia diz que se aproximou e adorou Jesus, dizendo: se quiseres, podes purificar, em Mateus 8, verso 2. O chefe da sinagoga adorou Jesus ao pedir ajuda por sua filha, Mateus 9, 18. A mulher cananita que pedia libertação da sua filha, nós lemos em Mateus 15, verso 25, que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quando a mãe de Tiago e João foi até Jesus, desejando um tratamento preferencial para os seus filhos, ela o adorou e pediu-lhe o favor. Quando as duas Marias se encontraram com Jesus após a ressurreição, elas se aproximaram, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mateus 28, verso 9. E de fato, Filipenses diz que ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Alguns homens notáveis fizeram citações poderosíssimas a respeito da divindade de Jesus. Por exemplo, Max Lucado, ele disse: Jesus não era apenas piedoso, semelhante a Deus, faminto por Deus, focado em Deus, ou um adorador de Deus. Ele era Deus, não apenas um servo de Deus, um instrumento de Deus ou um amigo de Deus, mas Jesus era Deus. Tertuliano, ele disse: Cristo nunca usou aquela frase familiar a todos os profetas, assim diz o Senhor, porque ele mesmo era o Senhor, que falava abertamente pela própria autoridade
prefaciando as suas obras com a frase em verdade vos digo. Martim Lutero também disse: tive tantas experiências com a divindade de Cristo que devo dizer, ou não há Deus, ou ele é Deus. E de fato, ele é Deus. João Calvino diz: aquele que recebe, aquele que não percebe que Cristo é Deus, é um cego em meio ao sol do meio-dia. E eu tenho certeza que depois, né, de tanto fundamento, tantas evidências, qualquer um consegue enxergar a divindade do nosso Cristo. Charles Spurgeon, ele disse: confie nisto, meu ouvinte, você nunca irá para o céu a não ser que esteja preparado para adorar Jesus Cristo como Deus. E nós o adoramos e o reverenciamos porque Ele é Deus. Se você foi abençoado, acrescentado com essa mensagem, envie para alguém que tenha dúvidas sobre a divindade de Jesus e aguarde os próximos vídeos dessa série, onde daremos continuidade falando sobre Cristo. Sejam abençoados, um grande abraço.